Olá, gente, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho de outro tratamento muito usado em oncologia. A gente vai falar um pouquinho do transplante de medula óssea. Vou deixar um videozinho depois para que essas imagens da minha explicação fiquem mais claras, tá bom? Mas eu quero explicar. Então, assim, revejam depois a aula, assistam um vídeo para que vocês possam olhar as imagens. O transplante de medula ele é usado para algumas patologias, principalmente oncológicas, linfomas, leucemias, os cânceres hematológicos, né? Só que para o transplante acontecer, primeiro eu tenho que ter um doador, segundo, eu tenho que fazer uma indução, que a gente chama fase de indução ao transplante, que é a fase da quimioterapia muito pesada, quimio-rádio, né? Eu preciso fazer o que a gente chama de ablação da medula. O que é a ablação? É quando eu vou destruir todas as células hematológicas. Então, eu vou destruir as células cancerígenas, que é o meu principal objetivo, mas vou destruir também as células boas. Então, nesse período de indução, o meu paciente vai ser induzido a ficar com a medula que a gente chama zerada. O que é medula zerada? Quer dizer que eu não tenho. Eu vou deixar o mínimo de hemácias, o mínimo de leucócitos. Aliás, os leucócitos eles vão ser zerados. Se eu zero o leucócito, que é a parte branca do sangue, né? A gente sabe que a parte branca do sangue é responsável pela nossa defesa. Se eu deixo ele zerado, significa que esse paciente não tem defesa nenhuma. E ele vai estar suscetível ao quê? A qualquer infecção. Então, por isso que é um período de isolamento. Para fazer o transplante, o paciente ele se isola por quase 40 dias ou mais, tá? Até que a medula pegue, que a gente chama, que é quando a infusão daquela nova medula, ela começa a se reproduzir dentro daquele corpo da qual ela foi enxertada, tá bom? Então vamos falar um pouquinho disso. Então, o transplante, ele só acontece quando há uma real necessidade de regenerar a medula doente, né, deficitária. O paciente, ele não recebe um órgão sólido no transplante de medula. Ele é submetido a uma transfusão sanguínea de células que a gente chama células mães, que são células pluripotentes, que dentro dos ossos elas vão circular pelos linfonodos e vão se transformar nas novas células de hemácias, leucócitos, eosinófilos, basófilos, de acordo com a necessidade. Então, eu injeto no paciente, o paciente é submetido a uma transfusão sanguínea de uma medula nova, para que a medula dele seja restartada. Então, é como se eu fizesse um reset no computador do sangue. Eu zero o sangue que eu produzo para começar a produção de novas células sanguíneas com aquelas que eu recebi, ok? Os tipos de transplante. Eu tenho um transplante autólogo, quando eu recebo de uma outra pessoa, né? Quando eu recebo parte do tecido autólogo é de mim mesmo, né? Então, o paciente ele pode receber medula dele mesmo? Pode. O que ele faz? Ele faz primeiro a coleta da medula, passa pelo período de indução da quimioterapia e depois vai receber aquela medula que ele tinha guardado, né? A chance de recidiva de tumores, principalmente das leucemias, no transplante autólogo, ela é maior do que no transplante heterólogo, tá bom? Então, por quê? Porque ele está recebendo a própria medula, só que a chance de ter uma reação do organismo versus o hospedeiro é muito menor, tá bom? Então, a chance de rejeição é menor, porém, a chance de recidiva da doença é maior, tá? O transplante isólogo ou singênico, que é do transplante de um gene idêntico, né? Que seria assim, que a gente fala que a possibilidade mais correta, mais certa de não haver rejeição. Que é quando você acha alguém geneticamente igual a você, né? E aí a chance de você receber a medula daquela pessoa e não ter rejeição é muito grande, né? Então, é quase impossível você rejeitar a medula de alguém que é seu gene idêntico, tá bom? Transplante halogênico homólogo é de um ser humano ou de um animal da mesma espécie, tá? A gente usa mais os termos autólogo, singênico e heterólogo. O heterólogo é quando eu recebo de um outro, né, de uma outra pessoa, tá bom?
O transplante autólogo, o doador é o próprio paciente. Eu evito a rejeição. É indicado para algumas doenças, linfomas, leucemias, mas a chance de recidiva é maior, tá? A transfusão é feita através da retirada das células-mães do próprio paciente. Aí o paciente vai ser aplicado altas doses de quimioterapia para eliminar as células doentes e depois ele vai receber e reconstituir com a mesma medula que ele havia guardado anteriormente, tá? Então, bora lá, desculpa, peço desculpas se tive uma interrupção. Então, quando eu falo, né, qual que é o princípio do transplante autólogo? Então, eu coleto as células, passo por altas doses de quimioterapia, devolução das células, eu retorno essas células, eu passo por um período de aplasia medular, que é quando eu falo assim que essa medula está zerada, né? As células reconhecem o ambiente que ela já vivia e elas começam, né, a produção de novas células em 14 a 21 dias. Esse é o transplante autólogo. Índice de rejeição, 0, porque eu estou recebendo de mim mesmo, tá? Porém, a chance de naquela medula que foi retirada antes da quimioterapia ter células neoplásicas novamente e o câncer fazer a sua nova reinfecção naquela medula, existe, tá bom? No transplante autólogo, a quimioterapia. A quimioterapia vai ser específico para cada doença, né? Mas geralmente ela passa por de 3 a 5 dias. Nesse período também pode haver o que a gente chama de radioterapia e radiação de corpo total, né? Eu faço a quimioterapia para zerar a minha medula. Aí eu passo por uma irradiação para realmente tentar matar todas as células neoplásicas que a minha medula possa querer produzir. Eu passo por um dia de descanso e a infusão da medula, tá? As vantagens do transplante autólogo. Não necessita de buscar doador, a ausência de rejeição, a mortalidade pode existir, porque nesse momento em que eu tenho aplasia medular, eu possa ter o quê? Eu posso ter uma infecção, né? Mas eu tenho aumento das chances de sobrevida, né? Então, às vezes, quando eu faço um transplante autólogo, nem sempre eu estou buscando a cura, mas eu estou procurando dar sobrevida para essa pessoa e com qualidade por um tempo maior. Eu estou tentando aumentar a sobrevida dela. Desvantagens: eu posso reinfundir as células doentes, células neoplásicas. Ela não é curativa para muitos dos casos, ela é uma medida paliativa para trazer o quê? Sobrevida para mais tempo para a pessoa. Então, aqui, ó, aqui tem um esqueminha básico, né? O paciente, ele sendo realizada a quimioterapia, aí ele sendo infundida a medula, né? Infusão da nova medula e pega dessa medula que pode acontecer, né? Dentro de 14 a 21 dias, tá? O transplante singênico, né? Ou isogênico, ele acontece com irmãos idênticos, gêmeos idênticos, tá? Por possuírem as mesmas características genéticas. O transplante alogênico é o tipo mais frequente, é feito a partir de uma doação de uma outra pessoa, homólogo, que a gente chama, né? Selecionado a partir de testes de compatibilidade genética. Para você achar um doador compatível com você, é uma pessoa em 1 milhão de pessoas, né? Por quê? Porque ela não tem só que ser no sistema ABO só compatível, igual quando a gente recebe transfusão de sangue, né? Porque para receber, eu sou um tipo A de sangue. Eu posso receber sangue de pessoas do tipo O e do tipo A, né? No transplante de medula, isso não é tão simples assim. A pessoa ela tem que ser HLA compatível. A membrana celular, né, das células, elas têm que ser geneticamente idênticas para que seu corpo evite a rejeição, tá? Então, assim, pode ser um doador, eu posso encontrar um doador na minha família, o meu irmão, né? Geralmente, pai e mãe não vão poder ser doadores, né? Ou eu procuro um banco de medula óssea ou os cordões umbilicais, né? Há hoje um movimento de guarda do cordão umbilical, porque aquelas células no cordão umbilical são células pluripotentes. E eu posso guardar aquelas células e aquelas células podem ser reinfundidas. Né? Existe o banco de medula, o banco, às vezes, você pode doar, né, o seu cordão umbilical, muitas vezes, para esse banco de medula.
né? Custa caro armazenar medula, a gente sabe que hoje em dia você pode fazer isso, né? Em alguns lugares isso é cobrado mensalmente, porque tem que ser armazenado de forma correta, né? Então, é necessário ter um certo poder aquisitivo para você poder guardar a sua medula. Em alguns lugares, você pode doar, né, o cordão umbilical do seu filho, e não necessariamente ele vai ser guardado para você. Ele pode ser usado em qualquer momento, desde que haja necessidade, tá? Aqui não é muito simples hoje em dia fazer isso. Para o transplante halogênico, né? O doador tem que ser HLA compatível. Eu faço ablação total, quer dizer, eu faço zerar a medula e reconstitui com células doadas. É um processo de maior complexidade, né? Porque eu preciso ter alguém geneticamente quase idêntico a mim para que ele possa ser meu doador. O condicionamento para fazer o transplante de medula dessa forma. Eu faço quimioterapia, e a quimioterapia ela é com o objetivo de zerar a medula, e faço irradiação do corpo total. As vantagens desse tipo de transplante é que ele tem um potencial curativo. É claro que eu vou receber uma nova medula, uma medula de uma outra pessoa, né, que não tem células neoplásicas, então a chance de cura é maior. Porém, existem o que a gente chama de efeito enxerto contra a leucemia. Isso pode acontecer, que é a rejeição da medula, né? Doença do enxerto contra o hospedeiro, né? A rejeição pode acontecer. A mortalidade é maior, que é de 20% a 40%, né? E eu tenho que ter um doador com uma compatibilidade muito grande. É muito difícil a gente achar esse tipo de doador, tá? O halogênio não aparentado é a busca do doador num banco que a gente chama, hoje a gente tem o Redome, né, que é um banco de medula. Eu preciso fazer exames de coleta e o envio da medula, tem um período de preparação mais longo, né, a disponibilidade do doador, né, porque essa pessoa que vai doar a medula, como que eu faço para ser doador medula? Eu vou lá no banco de sangue, eu faço uma coleta de sangue. A minha medula não vai ser retirada nesse momento. A partir do momento que eu encontro alguém que precisa da minha medula, eu vou ter que me internar, eu vou ter que passar por um processo de estimulação de produção de células pluripotentes. Geralmente eu faço a injeção por 15, 20 dias de uma medicação que chama granuloquine. Aí essa medicação ela faz a produção de células jovens, e aí eu tenho que passar por um processo como se fosse uma hemodiálise, onde eu vou ficar ligado numa máquina, e aí essas células vão ser retiradas do meu sangue através de uma filtragem, tá? Então não é muito simples ser doador de medula. Essa é uma forma de doar medula. Outra forma de doar medula é eu fazer uma internação, eu vou passar por um processo anestésico, minha crista ilíaca ou meu osso externo, porque são nos ossos chatos que as nossas células sanguíneas são produzidas, e eu vou passar por como se fosse uma biópsia de medula. Minha medula vai ser puncionada de 10 a 20, até 30 vezes para ser retirada a quantidade necessária para uma bolsinha ser doada para a pessoa, tá? Então, doar medula não é ir lá e doar sangue, é um processo um pouco mais complicado, tá? Então, doar para uma pessoa que a gente chama desse halogênio não aparentado, para ele não ser meu parente, então ele tem uma maior mortalidade, um maior custo, né? E não é simples assim, tanto para o receptor quanto para o doador, tá? Então, tá aqui o processo. Então, por exemplo, eu tô lá no banco de medula, e aí aparece uma pessoa lá nos Estados Unidos que precisa da minha medula. O que eu faço? Eu vou passar por um dos dois processos. Ou eu vou ficar 15 dias tomando uma medicação em casa para produzir mais células jovens, ou eu vou me internar e vou passar por uma anestesia, onde a minha medula vai ser puncionada, geralmente é na crista ilíaca, né? Então aí eu vou ficar com um período, às vezes, dificuldade para andar, deambular, porque fica extremamente dolorido. Pensa que o seu osso vai ser cutucado de 20 a 30 vezes, por isso você precisa estar sedada, porque é um procedimento doloroso. Ou você vai tomar essa medicação por 15 dias e vai ter que passar um catéter central para fazer o processo de como se fosse uma hemodiálise, que a gente chama de aférese. Eu vou lá,
ligo o catéter na máquina, vou ficar circulando na máquina para ser retirada as células sanguíneas para ser infundidas na pessoa a qual eu vou doar a medula, tá bom? O transplante, então o sangue ele pode ser tirado, né, do halogênio, ele pode ser usado o transplante autólogo, né? O sangue umbilical ele tem isso, porque no sangue do cordão umbilical ele tem células jovens, tem células pluripotentes, ok? O sangue do cordão foi uma grande descoberta, porque percebeu-se ali que circulavam muitas células hematopoéticas. As células são colhidas do cordão umbilical do bebê ou da placenta logo após o nascimento, né? O INCA foi o primeiro instituto que instituiu esse armazenamento desse sangue placentário, desse sangue umbilical, né? E percebeu que ele podia condicionar isso e depois reinfundir, né? Como se fosse um transplante de medula, né? Então, aqui está a retirada do sangue do cordão umbilical. Quem precisa de transplante, gente? Transplante de medula. Doenças hematológicas, oncohematológicas principalmente, né? Alguns tumores sólidos, como os linfomas, mas geralmente são doenças hematológicas. As leucoses, né? As leucemias, as síndromes mielodisplásicas, os linfomas, os mielomas, esses são os cânceres mais passíveis de transplante. As anemias também, algum tipo de anemia, algumas doenças hereditárias podem ser passíveis de transplante. Tumores de testículos, tumores de mama, alguns neuroblastomas e tumores de ovário também podem ser passíveis de transplante, tá? Doar, né, a medula é um processo que eu quero deixar para vocês, é muito bonito, né? Mas não é um processo tão simples. Então, as pessoas precisam entender o que é a doação de medula, né? Então, não é simplesmente ir lá e doar sangue como a gente faz. É um processo um pouco mais complicado, que requer e que há alguns riscos, né? Mas nós participarmos do banco de medula significa um ato de amor, né? Você pode participar do processo de doação de medula, entrar lá no banco de medula e depois você não querer mais doar? Você até pode. Mas você imagina o quão difícil seria se de repente você descobre que você é geneticamente idêntico a alguém, que você é capaz de salvar a vida de alguém, mas depois você vai desistir? Então, entrar para o banco de medula tem que ser uma decisão muito pensada, né? Eu tenho que entender muito bem o processo de doação de medula para que eu possa entrar nesse caminho, né? É muito bonito, né? Mas precisa ser, as pessoas precisam entender para entrarem realmente, entenderem, porque isso pode acontecer. A pessoa achar que é só uma doação de sangue simples e depois quando ela é chamada para doação de medula e ela entende todo o processo, ela volta atrás. Você imagina a esperança que você causa na pessoa que descobre que tem alguém que possa ser seu doador e essa pessoa desiste. Então, nós precisamos entender muito bem o processo como profissionais de saúde, precisamos determinar, né? Precisamos falar sobre isso, tá? Eu vou deixar um videozinho complementar para vocês entenderem como que é feito o transplante, tá bom? Então, logo depois da infusão da medula, então pensa que a pessoa está zerada. A gente passa por um período de apreensão, né? Nesses 14, 15, até 20 dias, né? Em que a medula ainda continua zerada, quer dizer que ela não pegou. Então, a gente comemora como se fosse um nascimento novamente, o dia da pega da medula, que é o dia que a gente colhe o hemograma do paciente e a gente começa a perceber que as células estão, né, tem leucócito, o leucócito não está mais zerado, tem 100 leucócitos, 200 leucócitos, e a gente vai acompanhando esse desenvolvimento da medula diariamente, né? A ponto de que quando a gente vê lá o aparecimento de 100 leucócitos, nós comemoramos, tá bom? Então é isso. Assistam o vídeo aí para ficar mais claro tudo isso que a gente explicou. Um abraço para todos.